Enquanto o então candidato Jair Bolsonaro falava no auditório da Hebraica do Rio de Janeiro, um grupo de judeus protestava na frente do local. E foi assim que surgiu o que depois veio a ser o coletivo Judeus pela Democracia, que atua hoje fortemente no Rio de Janeiro. A ideia do grupo é unir judeus que apoiam os direitos humanos. Nossa conversa é com Guilherme Cohen, participante do coletivo. Eu sou a Marília Neusten, jornalista e colaboradora do IB. Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel, e eu sou Anita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol. Guilherme, muito obrigada por estar aqui com a gente, né, para contar um pouco sobre os Judeus pela Democracia. E a nossa primeira pergunta é exatamente essa, né? O que é os Judeus pela Democracia? É uma página no Face? É um coletivo físico? Quem são vocês? Então, primeiro, obrigado pelo convite, né? O IB sempre foi um parceiro aí em tantos lugares, né? Em tantos encontros, e é muito bom poder estar participando desse podcast com vocês hoje. O Coletivo Deus pela Democracia, ele, na verdade, surgiu no final de 2018, né? Ali no período do primeiro para o segundo turno, né? Das eleições presidenciais. E naquele momento ele surgiu como um coletivo muito ligado, né, nas eleições que estavam tendo, né, no movimento contrário à candidatura, à eleição do Bolsonaro. Mas no ano seguinte ele já ampliou muito. Né? Então hoje, respondendo de forma bem direta, a gente é um grupo de WhatsApp com mais de 100 pessoas. A gente é também uma página no Facebook e no Instagram, mas, e mais importante que isso, a gente é um grupo que se reúne com uma certa frequência e faz atividades. Né? Durante o ano de 2019, a gente fez algumas atividades, tanto para dentro quanto para fora da comunidade judaica. Qual a importância você acha, Guilherme, enfim, você falou da eleição e a gente sabe que hoje em dia tem um estigma, né, que o judeu é um conservador, é de direita. Você acha que o grupo ajuda a desfazer um pouco essa imagem? Não tem a menor dúvida, né? Eu acho que, trazendo um exemplo muito concreto, apesar do grupo não, ainda na época da palestra do Bolsonaro no Hebraica, o grupo ainda não está, enfim, não era oficial, vamos dizer assim. As mesmas pessoas que estavam naquele momento do lado de fora da Hebraica protestando contra os absurdos que o Bolsonaro falava do lado de dentro, eram as pessoas que depois fundaram e as pessoas que hoje fazem parte ou sentem representadas pelo coletivo. Né? Então, aquele foi um momento que representou muito essa sua pergunta. Né? Assim, eu acho que eu que, enfim, estava ajudando aí na organização e fiz parte daquele movimento do lado de fora da Hebraica, falei, né, que no dia seguinte, principalmente por tudo que foi dito dentro do clube naquele dia, e pelos aplausos e por aí vai, eu acho que a capa do jornal no dia seguinte, né, seria Judeus apoiam o discurso fascista de Bolsonaro dentro da Hebraica. E pelo movimento que a gente fez, que foi um movimento muito grande, né, no dia seguinte, tanto na grande mídia, mas principalmente dentro dos movimentos sociais, enfim, a gente pôde mostrar que não, né, que a comunidade judaica está longe de ser uma comunidade homogênea e que tem uma parcela muito significativa e cada vez mais mobilizada que não concorda e que vai lutar sempre, né, a favor dos direitos humanos e contra todo tipo de perseguição que naquele momento representava aquela palestra, mas que de forma geral representa enfim, os caminhos que muitas vezes a direita e a extrema-direita percorrem. Né? Então, não tem a menor dúvida de que o coletivo, sim, ajuda muito a mostrar, né, para as pessoas que a comunidade judaica é heterogênea, né, enfim, plural, diversa, e que tem uma parcela muito significativa que não apoia discursos autoritários, fanáticos e preconceituosos. Bom, eu acho que tem gente que está ouvindo a gente que não consegue entender por que, que um grupo de judeus pela democracia nasceu aí de um movimento anti-Bolsonaro. Então, eu queria que você explicasse um pouco. Eu sei que você contou esse episódio, né, muito conhecido da Hebraica, mas por que, que é importante colocar a democracia nesse momento? O que nesse governo, o que na situação que o Brasil vive hoje é antidemocrático e por que é importante juntar judeus e democracia? Então, acho que são muitas questões aí, né? Assim, como eu disse, o coletivo ele participou de muitos
eventos, né, nesse período do segundo turno das eleições, né, eventos que não falavam só com a comunidade judaica, mas falavam também para fora. Né? Então, nesses eventos, principalmente eventos interreligiosos, enfim, teve um no centro da cidade que foi muito impactante, que a gente foi junto com diversas outras lideranças religiosas, movimentos religiosos, e lá, enfim, a gente fez um discurso, eu fiz um discurso e falei que era inconcebível, né? Um povo que viveu o que a gente viveu, né? Passou por diversas perseguições, passou por uma tentativa de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Era inconcebível para a gente aceitar, né, um discurso como o discurso que Bolsonaro fez em todas as eleições, né? Mas principalmente aí no segundo turno. E uma frase específica, né, quando ele fala que as minorias têm que se adequar às maiorias ou então desaparecer. Nós, como judeus, nunca poderíamos aceitar esse tipo de discurso que vem cada vez mais se tornando uma prática, né, durante esse primeiro ano do governo do Bolsonaro. Então, para a gente, que, enfim, de novo, viveu tudo que a gente viveu, para a gente é inconcebível, né, a gente estar próximo, ou a gente não se posicionar, né, porque quando, enfim, o coletivo surgiu nesse processo, surgiu muito como com esse anseio, né, quando a gente não fala nada, e principalmente no momento que a gente estava vivendo, a gente está falando muita coisa, né? Então a gente precisava denunciar, a gente precisava mostrar que para a gente não fazia sentido não lutar contra um governo que muito provavelmente agora a gente vê na prática seria um governo autoritário, um governo é, praticamente fascista, né? Um governo fascista. Então a gente se viu numa quase necessidade, né, de sair às ruas e de se posicionar a favor da democracia, porque para a gente, né, e aí colocando também os valores judaicos, para a gente, o judaísmo e a democracia elas têm que caminhar juntos sempre, né, e por isso que para a gente era inconcebível nesse momento e cada vez mais, né, eu acho que é importante também deixar muito evidente aqui que o Coletivo Judeus pela Democracia ele surgiu num período eleitoral, mas, como eu disse, 2019, que foi ano passado, que não foi ano eleitoral, a gente fez muita coisa, né? A gente fez muitos eventos, principalmente com parceiros e com movimentos de fora da comunidade judaica e movimentos de resistência, né? Movimentos, atividades, reuniões, encontros, para mostrar que nós, como judeus, né, estamos juntos nessa luta pela democracia, nessa resistência, junto com outros movimentos, enfim, LGBTs, negros e por aí vai. Tem a Heloísa Paz escreveu na Folha, em agosto, um artigo falando que a história dos judeus é indissociável dos direitos humanos. E ela chega a citar passagens do Talmud, ou, enfim, trechos que ditam um pouco regras e normas, né, em respeito aos mais pobres, direito à educação, vida digna, tudo isso que está escrito no Talmud, que seria um direito de todos, né? Como é que você vê hoje essa parcela da comunidade judaica que se inclina mais para um conservadorismo, que não se acredita mais minoria? Como é que você vê isso, Guilherme? Então, eu vejo com uma preocupação muito grande, né? Assim, eu acho uma das coisas que eu e o coletivo também valoriza muito é a diversidade, né? Eu Uhum, acho bom a gente falar que a comunidade judaica é plural, eu acho bom a gente falar que a comunidade judaica é diversa, que a comunidade judaica apoia, enfim, diversos campos políticos, ideológicos, e com isso não há problema nenhum, né? uhum, O problema é que quando parte dessa comunidade judaica começa a aderir, a caminhar, né, com um governo que prega exatamente um autoritarismo, que prega diretamente, né, um fanatismo religioso, um fanatismo em todos os sentidos. Então, vejo com muita preocupação um governo que uma parcela da comunidade judaica que muitas vezes se preocupa apenas com a própria comunidade judaica, né? Então, por exemplo, é muito evidente, né, que parte da comunidade judaica, parte talvez hoje que se alinhe mais a uma extrema direita e que apoiou e que continua apoiando o governo Bolsonaro, acaba também indo muito, né, nesse discurso de que Bolsonaro é amigo de Israel, né, e coloca esse amigo entre muitas aspas, né?
Isso é muito perigoso, né? Porque ele é amigo, entre muitas aspas, de Israel, e inimigo de diversas outras minorias. Então, como a gente vai, mesmo que ele fosse amigo de Israel de verdade, né? Como a gente poderia apoiar, enfim, um governo desse tipo que persegue minorias enfim, de diversos campos. Foi muito aconteceu nos últimos dias, né? O Ivanir dos Santos está falando com ele, uma liderança muito representativa do movimento negro, uma liderança muito representativa das religiões de matriz africana. Enfim, convidaram ele para uma reportagem, né? Em resposta a uma notícia que tinha sido dada que depois, né, desse último evento nos Estados Unidos, desse conflito, né, Estados Unidos e Irã, essa é uma reportagem dizendo que as sinagogas do Rio de Janeiro, e, enfim, as instituições do Rio de Janeiro e de todo o Brasil estavam mais protegidas pela polícia militar, um pedido da própria Federação Israelita do Rio de Janeiro. E o Ivanir dos Santos falou que ótimo, né? É bom, é importante que a comunidade judaica se preocupe com ela mesma, mas é lamentável que o atual governo, eu não falo só do governo Bolsonaro, mas falo também, né, a nível estadual e municipal, não se preocupe com diversas outras minorias que já são atacadas, né, como, por exemplo, as religiões de matriz africana, em que os terreiros são atacados o tempo inteiro e o Estado pouco se importa com isso. Então, enfim, eu acho que a nível pessoal e a nível do coletivo também a gente se preocupa muito, né, com essa questão dos direitos humanos, não só em relação à comunidade judaica, né, mas em relação a todas as outras minorias. E eu acho que um dos nossos objetivos também como coletivo é estar junto, né, dessas outras minorias, dos quilombolas, dos indígenas. A gente fez eventos, inclusive, a gente fez um evento muito marcante no ano passado, no Luides, num restaurante na Zona Sul do Rio de Janeiro, sobre a perseguição dos povos indígenas, né, em que a gente trouxe indígenas para a mesa para a gente poder debater com eles e efetivamente mostrar que essa parcela da comunidade judaica estava do lado deles, né, e a gente não se importava apenas com a perseguição aos judeus, mas que para a gente a perseguição contra os judeus era tão importante quanto a perseguição contra os indígenas ou a perseguição contra todos os tipos de minoria. Então, essa é uma questão muito cara para a gente. Uhum. Falando um pouco sobre o lado judaico, nos últimos tempos foi lançada uma campanha que era o Jewish and Proud, né? Judeu e Orgulhoso. E eu queria saber como é que vocês viram essa campanha e como se vocês resolveram aderir, o que é um orgulho de ser judeu, como é que se pode ter esse orgulho de ser judeu sem ser algo também excludente ou com essa narrativa de povo escolhido. Como que vocês viram essa iniciativa? Ela é importante, ela não é? E quais as nuances disso? Então, uma pergunta muito boa. Esse foi motivo de muito debate interno, né, no coletivo. Opiniões contrárias sobre, enfim, a campanha em si. Enfim, tem muitas nuances aí. No final, enfim, de muita discussão, a gente resolveu fazer uma campanha com a nossa cara, vamos dizer assim. Então, para quem quiser depois entrar no nosso Facebook, lá do Judeus pela Democracia, a gente, durante essa semana, fez alguns posts, né, trazendo alguns judeus que eram motivo de orgulho para a gente. Né, muito com uma perspectiva de judeus que não enxergavam apenas na luta contra o antissemitismo a sua única luta. Né? Trazendo muito essa perspectiva de direitos humanos como algo fundamental e como algo que amplia, né, como algo que não apenas trazendo a questão judaica, né? Então, a gente trouxe textos de judeus que, enfim, aderiram às lutas contra outros tipos de intolerância também, trazendo muito essa perspectiva, né, de que a luta contra o antissemitismo tem que vir lado a lado a luta contra a LGBTfobia, enfim, contra todos os tipos de preconceito, de perseguição, de violência. Então, esse foi um debate muito profundo no grupo, no coletivo. Alguns do coletivo achavam que essa campanha inicial, ela inclusive gerava mais antissemitismo, né? Outros achavam que, sim, num momento em que, em alguns lugares do mundo, talvez não tanto ainda no Brasil, o antissemitismo, sim, cresce
de forma até um pouco assustadora. Era importante ter essa campanha, era importante, enfim, a gente se unir e por aí vai. Então, tiveram opiniões diferentes no grupo e, como decisão, a gente resolveu fazer um pouco com a nossa cara, né? Trazendo uma outra perspectiva para o que significava essa campanha e principalmente pelos motivos, né? Assim, é importante a gente deixar claro também que o Coletivo Judeus pela Democracia ele tem como objetivo combater o antissemitismo, né? Denunciar e combater o antissemitismo, porque parte da comunidade judaica que muitas vezes quer diminuir o coletivo, né? Ele traz essa perspectiva de o Coletivo Judeus pela Democracia se importa muito pouco com o judaísmo, se importa muito pouco com o antissemitismo. E não. Né? Eu acho que esse também foi um dos motivos que a gente aderiu à campanha e que a gente, na verdade, faz atividades e posicionamentos o tempo inteiro denunciando o antissemitismo, que, obviamente, para nós é algo muito caro e é algo que nos une também. Né? Mas sempre trazendo, e aí eu acho que é importante colocar aqui também, que o Coletivo Judeus pela Democracia ele não acha que tudo é antissemitismo, né? Ele não acha que qualquer crítica a Israel, por exemplo, é antissemitismo. Né? Hoje mesmo saiu no Anselmo Góes, saiu uma nota, né, do Anselmo Góes criticando o Benjamin Netanyahu, e a Federação Israelita, eu vi agora, há poucos minutos atrás, já denunciou a nota como um caso de antissemitismo, enfim. O Coletivo Judeus pela Democracia ele enxerga de uma perspectiva completamente diferente. Né? Ele vê que existe um antissemitismo tanto na extrema-direita quanto na extrema-esquerda, ele vê que há um avanço do antissemitismo no mundo, mas ele quer deixar muito evidente que nem tudo é antissemitismo. Né? Até para poder não banalizar, que quando efetivamente ocorrerem casos de antissemitismo, a gente tem muito mais força para poder combater esses casos. Então, acho que enfim, é uma característica importante também do surgimento e do porquê, né, ter um coletivo Judeus pela Democracia hoje, para poder mostrar que há uma perspectiva diferente do que muitas vezes a Federação Israelita do Rio de Janeiro, que é aí o guarda-chuva da comunidade judaica no Rio, ou mesmo a CONIB, que é o guarda-chuva da comunidade judaica no Brasil, trazem como perspectiva. Né? A gente muitas vezes traz uma perspectiva diferente da que essas duas instituições trazem como sendo a perspectiva do momento. Guilherme, e na questão do conflito, como é que fica o sionismo, a discussão do sionismo nesse contexto dos judeus pela democracia? Aqui a gente fica separando, né? Judeu não é a mesma coisa que israelense, israelense não é a mesma coisa que Israel, Israel não é a mesma coisa que o governo não é a mesma coisa que o Estado, enfim, né? A gente está sempre fazendo essas diferenciações. Como é que fica a questão do sionismo e do conflito Israel-Palestina nesse contexto? Então, outra boa pergunta, né? O Coletivo Judeus pela Democracia, ele é um coletivo, como, enfim, a maior parte dos coletivos e dos movimentos, que está sempre em formação, né? Sempre em formação e sempre em transformação. A gente, até esse momento, evita muito assuntos ligados diretamente a Israel. Né? Até porque chegar num consenso para se pronunciar sobre isso é bem Exato. difícil, né? Exato, e até porque, assim, a nível pessoal, eu, Guilherme Cohen, sou sionista, me considero sionista, sabendo de todas as nuances que tem, enfim. E sempre que você fala isso, tem que explicar muita coisa, né? Mas tem muita gente dentro do Coletivo Judeus pela Democracia que não se considera sionista, por exemplo. Né? Então, o Coletivo Judeus pela Democracia não é um coletivo que trata com muita frequência de assuntos ligados diretamente a Israel. Obviamente que para isso existe o IB, né? Para isso existe o IB, óbvio. E o IB é parceiraço nosso, a gente acompanha sempre, enfim, as atividades do IB, mas, obviamente, pela característica e pelas pessoas que fazem parte do coletivo, se a gente se posicionasse algum dia, a gente se posicionaria, por exemplo, a favor de dois Estados para dois povos, da criação do Estado da Palestina com uma outra perspectiva. Enfim, eu acho que é um pouco evidente, né, quais seriam os nossos posicionamentos, de forma geral, pelo menos, se a gente entrasse nesse mundo, vamos dizer assim. Mas a gente tenta evitar, exatamente pelo nosso objetivo é tratar de temas mais voltados principalmente ao Rio de Janeiro, né? Porque o coletivo surgiu no Rio de Janeiro,
mas cada vez mais está ganhando corpo e, enfim, indo para outros lugares dentro do Brasil. Então, a Uhum. gente foca muito no debate do judaísmo, das diversas perspectivas do judaísmo, religiosas, culturais, humanistas, com uma pegada muito forte política e fala propositalmente muito pouco do tema de Israel, né? Israel Uhum. da Palestina. Guilherme, a gente tem um fenômeno que a gente falou brevemente no episódio sobre BDS, que são judeus que apoiam o BDS, né? Então, acho que esse fato leva a algo que vai além de a comunidade judaica é plural. É mais do que isso, né? Mostra que a comunidade judaica tem realmente de tudo, né? Eu queria saber se dentro do coletivo vocês têm também esse tanto de variedades de opinião e como que vocês conseguem conciliar e também qual que é a perspectiva de vocês de expandir, tendo todas essas diferenças de opinião. Então, a gente, como eu falei, a gente valoriza muito, né, a diversidade. Eu acho que o recorte inicial, né, que a gente considera para que as pessoas façam parte do coletivo é exatamente esse recorte de judeus que estão hoje comprometidos com a democracia. Então, por exemplo, a gente não tem nenhum problema em falar. é, Hoje em dia é importante falar e reforçar as coisas óbvias, né? Então, a gente não tem nenhum problema, muito pelo contrário, em falar que judeus que apoiam o governo Bolsonaro não fazem parte, nem podem fazer parte do coletivo Judeus pela Democracia. Né? E aqui eu achei importante falar judeus que apoiam Bolsonaro, porque podem ter judeus que apoiaram Bolsonaro e que hoje não apoiam mais. Né? E aí poderiam sim fazer parte do coletivo Judeus pela Democracia. Uhum. O coletivo Judeus pela Democracia, ele sim é um coletivo amplo, né? É um coletivo que enfim, contempla judeus progressistas, e aí você tem judeus que estão mais para a esquerda, né? Bem mais para a esquerda, judeus que estão mais para o centro, problema nenhum. Né? A gente tem uma amplitude muito grande nesse sentido e isso gera um debate saudável, muitas vezes acalorado, mas saudável dentro do próprio coletivo. Judeus que são mais críticos ao PT, judeus que são menos. Enfim, a gente tem uma diversidade bem grande nesse sentido dentro do próprio coletivo. Não tem informações de ter judeus que apoiam profundamente o BDS dentro do coletivo. Assim, a gente, como eu falei, não faz muito esse debate de Israel e por isso acaba não fazendo muito debate do BDS, mas imagino que a maior parte, se a gente fizesse esse debate, seria muito crítico ao BDS raiz, vamos dizer assim, né? Que, por exemplo, prega o boicote acadêmico a Israel, por aí vai. Eu acho que seria um consenso ali esse tipo de BDS a gente contra. Mas eu acho que a gente a gente está hoje num momento, e aí eu acho que isso até se expande para fora, né, do coletivo Justo pela Democracia, mas a gente quer fazer parte desse movimento, de um movimento que entende, né, que o que a gente está vendo no Brasil hoje é muito grave, né? É muito grave não apenas para os judeus, mas também para os judeus. Então a gente tem um governo que hoje quer eliminar e essa é a característica, né, de um governo autoritário, de um governo fanático, querer eliminar quem é diferente, né, querer eliminar quem pensa diferente. A gente tem que entender que, diante de um cenário como esse, é muito importante a gente saber bem quem são os nossos inimigos, né, e saber bem quem podem ser os nossos aliados em cada um dos momentos. Então, o Coletivo Judeus pela Democracia ele é um coletivo amplo nesse sentido. Ele é um coletivo que quer, sim, trazer para perto, né, quem não faz parte de uma extrema-direita que apoia o que está colocado aí hoje. Né? Então, acho que é importante, né? Porque, de novo, muitas pessoas querem colocar o coletivo Judeus pela Democracia como um coletivo de extrema-esquerda, né? Porque assim é mais fácil. Na polarização, Bolsonaro, apoiadores de Bolsonaro contra o coletivo Judeus pela Democracia, que é um coletivo de extrema-esquerda. Não, muito pelo contrário. Né? A gente tem gente que faz parte do coletivo que não votou no PT, por exemplo, e problema nenhum com isso. Eu digo no segundo turno das eleições, né? Não votou no Bolsonaro, não votou no PT, ok. A gente quer, sim, ser um coletivo mais amplo nesse sentido, com esse recorte, né, de luta a favor da democracia
contra o que está colocado aí, contra, enfim, todo esse autoritarismo. E a gente pensa, sim, em ampliar tanto para fora do Rio de Janeiro, como eu falei, já estão tendo iniciativas aí em São Paulo, em alguns lugares do Nordeste, enfim, já vieram no Sul também, já vieram procurar a gente já está conversando para poder se ajudar, enfim, os coletivos não precisam ter as mesmas características, mas isso já aconteceu, né, essa demanda por enfim, outros lugares querendo conhecer um pouco a experiência aqui do Rio de Janeiro e principalmente ampliar para fora da comunidade judaica. Né? Eu acho que esse é um objetivo muito forte nosso, de cada vez mais ser reconhecido para fora da comunidade judaica, para que as pessoas possam, as lideranças dos movimentos sociais, lideranças políticas, etc., possam, muitas vezes, ter com quem dialogar, né? Dentro da comunidade judaica. Muitas vezes, algumas lideranças têm dificuldade de dialogar com parte da liderança da comunidade judaica em alguns momentos, por motivos óbvios, e é importante que eles vejam em algum espaço essa ponte de diálogo. Isso aconteceu muito já no ano de 2019, então é uma perspectiva aí para frente também. E você acha que tem judeus que, afastados da comunidade por esse estigma direitista, podem se encontrar em iniciativas como a de vocês? Não tenho a menor dúvida, inclusive isso já aconteceu no período eleitoral de 2018 e principalmente em 2019. O que eu mais escuto no coletivo, e é muito legal, porque eu também estou conhecendo, apesar de ter uma vida muito intensa na comunidade judaica, né? Eu fui de movimento juvenil minha vida inteira, estudei em escola judaica, fiz parte, inclusive, da Federação Israelita como conselheiro, fui do Hillel, enfim, tenho uma vida muito intensa dentro da comunidade judaica. No coletivo, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente que eu nunca tinha visto na vida, né? E o discurso dessas pessoas era que, cara, eu me afastei muito da comunidade judaica por entender que a comunidade judaica tinha alcançado um conservadorismo tão grande que eu tinha dificuldade de conviver nos ambientes, na maior parte dos ambientes, né? E eu me encontrei aqui com vocês no Coletivo Judeus pela Democracia. No Coletivo Judeus pela Democracia, eu não me sinto apenas representado, mas eu sinto que é um espaço em que eu posso, vamos dizer assim, exercer o meu judaísmo na sua plenitude, né? Então isso já vem acontecendo muito e, sem dúvida nenhuma, se a gente conseguir se estruturar um pouquinho mais aí para frente, eu acho que é algo que pode cada vez mais acontecer, né? A gente reaproximar algumas pessoas da comunidade judaica, principalmente essas pessoas que se afastaram por conta desse estigma, que enfim, é um estigma construído, né? De uma comunidade judaica conservadora, de uma comunidade judaica que, em alguns momentos, se alinha aí com uma extrema-direita, com um fanatismo, né? E para a gente encerrar, Guilherme, conta para a gente, então, como as pessoas que se interessaram, que querem ver, ou mesmo que querem discordar de vocês, onde elas encontram vocês? Então, a gente hoje tem tanto uma página no Facebook chamada Judeus pela Democracia, quanto uma página no Instagram também com o nome Judeus pela Democracia, uma página que a gente está sempre muito ativo e que a gente recebe muitos comentários por inbox e responde, ou também nos comentários, né, em cada post que a gente faz. Então, por ali, enfim, as pessoas podem se posicionar, falar que concorda, falar que discorda, compartilhar e também perguntar como faz para fazer parte mais ativamente do grupo. Né? Como eu disse, a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente debate temas e posicionamentos públicos que a gente vai fazer e também organiza tanto as reuniões que a gente faz com as pessoas que fazem parte do coletivo, quanto as atividades que a gente faz para fora. 2019 foi um ano de muitas atividades. A gente fez, por exemplo, uma homenagem ao Amos Oz no começo do ano, fez muitos debates com diversos movimentos da sociedade civil aqui do Rio de Janeiro. Em 2020, a gente quer seguir essa mesma linha, né, de fazer debates com, enfim, diversos setores da comunidade judaica e de fora também. E por 2020 ser um ano eleitoral, um ano de eleições municipais, mas também um ano de eleições da Federação Israelita do Rio de Janeiro, né, e, enfim, das federações, é um ano também que vai ser muito importante nesse sentido de fortalecer esse movimento, né, para poder mostrar uma perspectiva talvez diferente da de 2018 e muito possivelmente da de 2020, aí no senso comum ou como as pessoas enxergam a comunidade judaica. Então, hoje, as duas principais formas das pessoas se aproximarem é pela página do Facebook e pela página do Instagram, Judeus pela Democracia.
Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Quem tiver interesse, então, já sabe como encontrar vocês e até a próxima. Obrigada, Guilherme. Obrigado, gente. Muito obrigado. Tchau, Beijo. tchau. Oi, gente. A gente adicionou uma parte a esse episódio. A gente fez a gravação com o Guilherme no começo de janeiro de 2020 e algumas semanas depois ele sofreu um caso bastante grave de antissemitismo e vai contar aqui para vocês. Bem, depois de algumas semanas em que a gente gravou esse podcast aqui para o IB, infelizmente eu sofri um caso de antissemitismo muito grave. Eu recebi no meu celular a seguinte mensagem: gostaria de saber se você mora no forno, porque estava muito quente quando eu estava perto de você. Aí eu, sem entender, respondi: oi, quem é? E a pessoa continuou: eu sou um alemão, meu nome é Hitler, e o seu? Foi quando eu vi que se tratava de um caso de antissemitismo, tirei print e bloqueei a pessoa. O meu sentimento foi uma mistura, né, de medo, de tristeza, de decepção, de indignação, de raiva, enfim. Eu, infelizmente, estou um pouco acostumado com casos de antissemitismo vindo de várias áreas diferentes, mas nunca de forma tão direta assim e no meu telefone pessoal. Eu acho que isso talvez tenha sido uma das coisas que mais mexeu comigo. E por um lado é bom, que tenha mexido e que eu não tenha banalizado, porque banalizar atos e ameaças como essa é muito ruim, enfim, eu rapidamente tornei isso público, porque eu achei importante, que as pessoas soubessem disso e que isso ganhasse visibilidade. Fui na delegacia fazer registro de ocorrência, e vou ainda nessa semana na DECRAD, que é a Delegacia Especializada em Casos de Racismo e Intolerância Religiosa, porque, enfim, decidi que é fundamental que isso não fique só no discurso, num post de Facebook ou numa declaração, a gente tem que fazer com que esses criminosos, e a gente tem que dar esse nome para essas pessoas, sejam de alguma forma punidos, expostos e punidos. Então decidi que eu vou até o fim para saber quem são essas pessoas, e efetivamente punir, porque o antissemitismo não é brincadeira. E aí, enfim, na minha publicação até reafirmei o meu compromisso na luta contra o antissemitismo e contra todas as outras formas de preconceito e discriminação. Eu acho que a motivação desse ataque é uma motivação racista, uma motivação preconceituosa, uma motivação de pessoas preconceituosas que saíram do armário diante desse período de trevas que a gente vem vivendo no Brasil e no mundo todo. Então, diante disso, a gente tem que sim tornar público, mas mais que isso, ir a fundo, denunciar e fazer com que esses criminosos sejam punidos. É isso. Muito obrigado.